Bom, continuando então de onde paramos, tá? As bactérias, elas têm um único cromossomo circular, tá? Que ele tá lá disperso no citoplasma. Além desse cromossomo, as bactérias apresentam pequenos filamentos duplos de DNA circular, chamado de plasmídio, que são usados na reprodução, tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui das fotos que estão abaixo. Mas, basicamente, essas bactérias, elas vão ter esse DNA, né? Normal, né? Que todo ser vivo tem. E elas vão apresentar também os plasmídios. Aqui, ó, tá vendo? Ó, DNA circular e os plasmídios. São DNA exógeno, que a gente chama. É um DNA fora do DNA circular, que ele vai servir justamente para o processo reprodutivo. Mantendo o que a gente classifica como variabilidade genética, que eu vou explicar depois. Por quê? Porque as bactérias, elas fazem reprodução assexuada. Então, com isso, a gente acaba pensando assim, bom, se elas fazem reprodução assexuada, significa que ela não vai ter variabilidade genética. Porém, existem algumas formas de reprodução que elas conseguem manter essa variabilidade mesmo sem a reprodução sexuada. Bom, algumas bactérias também apresentam parede celular, tá? E também podem apresentar uma cápsula em volta dela que protegem elas contra a fagocitose. Lembrando que a parede celular, ela vai ser uma estrutura muito importante, principalmente no quesito de manter a estrutura da célula, tá? E a cápsula, então, vai proteger contra a fagocitose, impedindo que nossas células de defesa, por exemplo, fagocitem a bactéria. Então, parede celular, responsável pela forma da bactéria, né? Então, a parede celular aqui em verde, tá vendo? Em volta dela. Cápsula formada por polissacarídeos que protegem as bactérias da ação de vírus contra a ação de glóbulos brancos, facilitando a adesão dessas bactérias às superfícies, tá? Então, ela impede que as nossas células de defesa fagocitem, englobem, tá? Essas bactérias. A membrana vai revestir o citoplasma, então basicamente é cápsula, parede, membrana e dentro o citoplasma, tá? E o citoplasma que vai ter só DNA, quando tem os plasmídios também, e ribossomos, que são as células produtoras de proteína. Vantagem para as bactérias em relação aos vírus é que as bactérias conseguem, então, fazer a produção das suas próprias proteínas e para sua sobrevivência independente de outro ser vivo. Então, elas podem habitar o ambiente sem que tenha que contaminar qualquer ser vivo. Óbvio, né, que a contaminação está relacionada ao aumento da proliferação, né, elas tem algumas que causam doenças, ou seja, o objetivo dessas bactérias é usar a maquinaria das células dos seres vivos, mas existem bactérias que podem ficar no ambiente e que não precisam de nós necessariamente. O plasmídio são moléculas de DNA menor, tá? Que aqui não está representado. Alguns desses contêm genes que conferem bactéria resistência a antibióticos, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho da resistência, mas basicamente a resistência associada a antibióticos está nos plasmídios, tá? Porque são genes que sofrem mutações aleatórias ao passar do tempo e que podem ser compartilhadas entre bactérias no mesmo ambiente. E aí, consequentemente, eu tenho resistência de várias bactérias, tenho que tomar um antibiótico um pouco mais forte porque não tá resolvendo o processo. Os flagelos e as fímbrias, então, ele tem normalmente o flagelo normalmente ele é único, tá? Então, serve para locomoção. E as fímbrias, que são esses pelinhos em volta da bactéria, que servem para adesão normalmente e também podem auxiliar na locomoção, tá? As cianobactérias, então, são procariontes, vivem isoladas ou em colônias, tá? Então, nesse caso aqui, são bactérias que são autótrofas, né? Elas realizam a fotossíntese, tá? Elas podem ter várias cores e pigmentos, tem uma camada gelatinosa que envolve essa parede celular e camada comum nas cianobactérias terrestres, pois protege elas da desidratação. Então, as cianobactérias são um grupo dentro do reino Monera, dentro do grupo das bactérias, que produzem seu próprio alimento. É diferente das parasitas, que causam doenças para nós, diferente daquelas que utilizam matéria orgânica como fonte de alimento. Bom, com relação à morfologia, tá? As bactérias, normalmente têm 4 formas, tá? Cocos, bacilos, espirilos e vibriões, tudo bem? Os vibriões não estão sendo representados aqui, mas espirilos é na forma de espiral, tá? E os vibriões, ele tem um formatinho de vírgula. E aí, dependendo da junção, né, dessas bactérias, se eu tenho mais de uma junta, eu posso formar, por exemplo, diplococos. Se eu tenho um colar parece um colar de contas, né, eu chamo de streptococcus. Quando a gente tem
várias delas formando como se fosse um amontoadinho, a gente chama de estafilococcus. Então, algumas doenças, por exemplo, são causadas por streptococcus, tá? Então, tem a ver com essa organização da estrutura da célula bacteriana, tá? E a organização delas em colônias. Então, streptococcus é uma colônia de cocos, a diplococcus são uma duplinha de cocos e a estafilococcus também é uma colônia de cocos, tá? Bom, normalmente a junção delas em colônias é quando elas têm esse formatinho aqui de cocos. Bom, a parede celular. A parede celular, ela varia de acordo com o tipo de bactéria, isso é relativo à quantidade de peptidoglicano, que é um carboidrato, que é detectado por uma técnica de coloração. Então, a gente consegue saber se a bactéria ela tem essa camada ou ela não tem essa camada, tá? As bactérias que têm uma grande camada de carboidrato, eles retêm o corante violeta. Por isso são chamadas de gram-positivas. Ou seja, quando eu vou analisar ela no microscópio, eu vejo ela bem roxinha mesmo. As bactérias com essa camada, elas são vulneráveis à penicilina. Ou seja, chega uma pessoa no hospital, né, com determinada doença, e eu vou analisar a doença bacteriana, deixo crescer a bactéria, faço coloração, olho no microscópio. Se ela ficou roxa, significa que a bactéria é vulnerável à penicilina, então eu consigo tratar essa pessoa com penicilina, tá? Já as gram-negativas, elas têm uma fina camada de peptidoglicano, tá vendo aqui, ó? Fina, e essa aqui é maior. Elas não retêm o corante violeta e elas não são vulneráveis à penicilina, ou seja, não adianta eu tratar essa pessoa com penicilina que não vai resolver o problema. Sendo assim, para o tratamento de pacientes contaminados por esse tipo de bactéria, se faz necessário, então, a utilização de outro antibiótico. Eu não posso usar os derivados ou a penicilina em si. A técnica de coloração ela é útil na indicação do tratamento correto e na utilização de um antibiótico correto também, tá? Então, é por isso que é feita essa técnica de coloração e análise das bactérias para saber se realmente ela é gram-positiva ou gram-negativa. Algumas bactérias de determinadas regiões que afetam determinadas regiões no nosso corpo não precisam desse tipo de exame porque a gente já sabe, por conhecimentos prévios, que, por exemplo, a bactéria que causa sinusite normalmente é tal bactéria e eu sei que, sei lá, ela é gram-positiva ou gram-negativa. Não sei, tá? Porque não sou otorrino, mas enfim. A gente já sabe se é gram-positiva ou gram-negativa e eu já tenho um medicamento específico para esse tipo de sintoma, tá bom? Então, respondam a questão abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.